Hoje é dia de mais um a 100%, hoje um pouco diferente. Não vai carregar aqui para saber quem é o nosso convidado, porque eu hoje não tenho convidados. Embora hoje em estúdio esteja o meu filho João Francisco a assistir. Com o programa de hoje eu pretendo partilhar convosco uma história na primeira pessoa. E é uma história que acredito seja de superação. Quando nós ouvimos aquela expressão do se tens limões, faz limonadas, e não te queixes do sabor, transforma algo menos positivo em uma coisa de que mais tarde um dia te possas orgulhar, ou até mais cedo. Esta história remonta à pandemia. Eu lembro perfeitamente que em 14 de março de 2020 eu tive que me organizar, não bem me organizar a mim pessoalmente, mas os meus pensamentos, para comunicar, para fazer uma comunicação a toda a comunidade de uma das organizações que eu sou CEO, aqui no centro de Portugal, e também com os meus convidados de um dos meus podcasts, a Sidónia e o Brito, nas comunidades do Brasil, comunicar, falar sobre aquilo que iria acontecer a seguir, que ia haver um lockdown, portanto íamos ficar todos em casa por causa da pandemia, por causa desse vírus que nós não conhecíamos e também não sabíamos como combater. Nessa altura não sabíamos mesmo, o futuro era bem indeciso, e nesse dia eu tive que comunicar com centenas de empresários numa comunicação positiva, com bastante esperança para um futuro que nenhum de nós sabia, apenas a minha convicção certa de que este era mais um limão com o qual teríamos que fazer uma limonada. E foi interessante porque essa organização, que é o BNI, nessa organização eu tenho amigos no mundo inteiro, e aquele sentimento que eu senti profundamente na preparação dessa intervenção foi um sentimento sentido por centenas de líderes no mundo inteiro, nesta organização e noutras organizações. Quando nós temos sob nossa responsabilidade tantas pessoas, tantas famílias, estes momentos são momentos que nos colocam à prova. E eu lembro-me de ficar com a forte convicção de que no final, quem se mantivesse junto não iria caminhar sozinho. Então foi basicamente esta a minha mensagem. Mas troquei o WhatsApp, mensagens com outros amigos meus do mundo inteiro, nomeadamente com 9, e que deram origem a estes 2 livros que vocês têm visto aí no fundo dos podcasts. Deram origem a este projeto que foi basicamente nós, com o tempo disponível que tínhamos, podermos falar e escrever sobre um tema que fosse interessante para a maior parte das pessoas. E então nós decidimos, antes deste projeto, que iríamos estar juntos uma vez por semana. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer os coautores deste livro em alguns podcasts, assim que entramos numa fase em que vamos ter entrevistas também à distância. É uma fase que está para breve. Nesse momento eu irei entrevistar cada um dos autores dos coautores deste livro, e tenho a certeza que se vão surpreender com as histórias que vamos contar juntos. Mas estaríamos a reunir
todos os sábados. Eu tive sorte porque calhava à hora do almoço, a reunião era à 1 da tarde, era da 1 às 2, mas para alguns de nós eram 5 da manhã, eram 5 da manhã, para outros eram 7 ou 8 da tarde, então bem complicado, mas todos os sábados estávamos juntos e foi numa dessas reuniões decidimos então fazer este livro, falar de empreendedorismo. Empreendedorismo é um tema que toca profundo cada um destes meus amigos e que me toca especialmente profundamente a mim, António Afonso, porque sinto que tem a ver com aquilo que eu mais aprecio, que é a energia positiva. A energia positiva, o acreditar nas nossas competências e para construir coisas novas. Isso, para mim, é o empreendedorismo, é arriscar aquilo que é nosso por algo que não temos a certeza de que vai ser possível acontecer, mas que acreditamos que sim, que seremos bem-sucedidos nessa jornada que vamos dar início. Então, qual foi o objetivo? Se repararem, entrepreneurship, nós dividimos em 3 palavras: entrepreneur e ship. O entre pretende que cada um de nós, no seu capítulo, porque este livro tem 10 capítulos sempre, cada um de nós, no seu capítulo, fala. No livro do Entre, falamos de como foi o início do nosso empreendedorismo e, no meu caso especificamente, eu conto a minha história de empreendedor, digamos. E a minha história de empreendedor começa muito cedo, porque eu aprendi a programar sozinho, com 11 anos, num livro em inglês. Eu não sabia inglês. E porquê é que aconteceu isto? Bem, porque eu pedi um ZX Spectrum ao meu pai, que era um computador que era pouco maior que este livro, era só um teclado, ligava-se a uma televisão e a um leitor de cassetes, e tínhamos que esperar uma eternidade a ouvir o gravador a ler a cassete para dentro do Spectrum, e depois termos um jogo. Hoje o meu filho, na PlayStation dele, só tem que ligar e está a jogar um jogo que, meu Deus, se fosse no Spectrum, para além de ser impossível, era capaz de demorar uma semana inteira a carregar esse jogo. Então eu pedi, o meu pai não me podia oferecer, mas ele tinha computadores à consignação no seu escritório de contabilidade, e ele disse: olha filho, eu não te posso oferecer um computador, mas quando o pai não estiver a trabalhar, está aqui uma caixa de disquetes, são aqui estes livros. Para alguns de vocês já não sabem o que são disquetes, mas pronto, já sabem o que é uma pen. Era uma pen, mas assim deste tamanho, mas só com 360 capas. Hoje é tudo em gigas, não é? E então uma caixa de disquetes, um manual. Bem, e o ecrã não tinha cores, era só preto e verde fluorescente. E então eu peguei no limão e fiz uma limonada. Isto é, aprendi a programar nesse computador, e fiz o meu primeiro programa, que foi um programa para ajudar o meu pai lá na contabilidade dele, e também depois fiz um pequeno jogo que eram letras a comer outras letras. Não dava para fazer gráficos. Nos computadores de jogos tínhamos o Pac-Man, e ali nós teríamos um C a comer um O, inspirado num jogo chamado Catchum, que havia na altura, mas pronto, como aquilo parecia tão básico, eu queria aprender, e aprendi. Eu com 14 anos já ganhava o meu próprio dinheiro,
E portanto eu mais ou menos desde essa altura que eu posso dizer que sou financeiramente independente. Eu posso dizer que a partir dos 14 mais ou menos eu ganhava dinheiro suficiente para aquilo que eu precisava. Aliás, eu ganhava mais do que suficiente. E então eu, com 16 anos, apresentei o meu primeiro software num congresso internacional de medicina. E aí deixo uma palavra de agradecimento a várias pessoas. Primeiro ao Dr. Armando Diniz, que já não está entre nós, o meu cunhado, por me ter apresentado às pessoas, aos seus amigos, de uma forma com muito orgulho do cunhado, que era um rapaz na altura, aí 15 anos, ou ainda menos. Apresentou a outros médicos como alguém que seria capaz de fazer aquilo que em Castelo Branco não era possível. Tinham que ir a Lisboa pedir a empresas para fazer, aqui não havia ninguém em Castelo Branco. Essa é uma vantagem de viver numa cidade do interior, nessa altura, não era? Era uma vantagem. Mais uma vez, limão, limonada. Então, porque aqui não havia concorrência, o que era extraordinário para mim. E portanto fica o agradecimento ao meu cunhado por ter acreditado em mim, e fica um agradecimento também a uma pessoa que já não está entre nós, o Dr. Castelo Branco da Silveira, chefe do Serviço de Gastroenterologia de Castelo Branco, que penso que foi mais louco do que eu, acreditou num jovem adolescente para desenvolver um sistema para gerir um protocolo de hemorragias digestivas altas. Pronto, imaginem, tem tudo a ver com um jovem de 15 anos. Mas pronto, eu para mim cada desafio era uma coisa extraordinária. Eu falo um pouco sobre isso aqui no meu primeiro capítulo do primeiro livro, no Entry, e conto uma história interessante, porque lembro perfeitamente que nesse congresso, em outubro de 88, foi em Troia, e eu fui de boleia aí para o Brasil de carona, com os médicos do serviço de gastro, com o Dr. Rui, com o Dr. Tristan, Rui Sousa, o Dr. Tristan, eu penso que era a doutora Cristina, e eu não tenho a certeza quem era o outro, mas nós éramos 5 num Ford Fiesta, daqui para Setúbal. E sei que o meu pai fez questão de me oferecer um blazer, uma gravata, uma camisa, uma calça de fazenda, cinzento, uma coisa, eu ia muito bonito. Só que entanto chegámos a Setúbal, estávamos a jantar antes de apanhar o barco para Troia, e eu comecei a ficar pálido, e os médicos perguntaram, mas o que é que se passa? E eu disse, eu esqueci-me do blazer em casa, eu esqueci-me do casaco e da gravata. E naquela altura não havia como voltar para trás, não tínhamos hipótese nenhuma. No dia a seguir era a conferência, isto era hora de jantar. Eu tinha 16 anos. E os médicos disseram, Afonso, não te preocupes, nós também não levamos blazer. Então foi... Eu agora quando me recordo disto, eu vejo a imagem que tinha, a relação que eu tinha criado com eles, a nível profissional e também pessoal, a dimensão dessa relação, porque não é normal. E vocês sabem que no mundo da medicina, num congresso, é importante a forma como, e naquela altura ainda mais, a forma como nós estamos vestidos. E foi extraordinário ver aqueles profissionais a minimizarem, a transformarem o limão numa limonada, e deixarem-me à vontade, e, portanto, não transformar aquela situação negativa em algo que pudesse beliscar
aquela experiência extraordinária que eu iria ter nos 2 dias seguintes. Então foi espetacular. Deixo aqui o agradecimento a cada um de vocês. Bem, eu conto essa história e também conto a história como pouco tempo depois eu estava a ganhar muito dinheiro, muito mais dinheiro do que um jovem com aquela idade, naquela altura, de Castelo Branco teria possibilidade. Então, desafio-vos a lerem o primeiro capítulo aqui, a ler o livro, mas o primeiro capítulo, que é o meu, que conta em detalhe um pouco dessa história. Então é o início. Reparem, não é aquilo que nos acontece que determina aquilo que irá ser o nosso futuro, mas a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. Para quem está a assistir a este podcast e está a passar por uma fase complicada, em que não temos a certeza de como será o dia seguinte, é importante lembrarem-se disso. É muito importante lembrarem-se de que não é o problema que tem que estar no centro. O que tem que estar no centro é a solução. A solução não está no presente, ela é desenhada no presente. Quer dizer que, quando nós façamos um problema, fazemos o exercício, entramos no processo de encontrar uma solução, nós estamos a projetar-nos para o futuro. É nesse momento que nós estamos a construir o futuro que ambicionamos. Então, não se foque no problema, foque-se na solução. Depois, o segundo livro tem mais a ver com como estabilizar. Ali é como começar, como sentimos o empreendedorismo, como cada um de nós começou o seu negócio ou a sua vida profissional, porque ainda no podcast em que o meu convidado foi o Dr. Fernando Jorge, nós falamos sobre isso, sobre o facto de o empreendedor não ter que ser o dono do seu negócio. Você não tem que ser dono do seu negócio para ser empreendedor. O que tem é que está disponível para arriscar aquilo que é seu. Eu diria que muitas vezes nem é o dinheiro, embora em última instância seja. Porque um colaborador que arrisca, tem iniciativa, defende a sua posição porque está certo que essa ideia que ele teve, essa sua convicção, lhe permite a ele ou à marca que ele representa, o produto que ele faz parte da equipe de desenvolvimento, surpreender o mercado, então ele está a arriscar aquilo que é seu. É o seu tempo, em última instância, o seu salário. Então, para mim, ele é empreendedor. Ele pode perder aquilo que é garantido, que é o salário. Ele pode perder por causa das suas convicções, por causa da sua iniciativa, tá? Então, e não tem medo porque tem a forte convicção que é por ali o caminho, que esta solução é uma solução que vai surpreender o mercado. Então, isso é bastante importante. Então, o primeiro é mais sobre isso e o segundo é como estabilizar. Nós lançamos o negócio, lançamos-nos às férias ou vamos atrás daquele projeto, damos a nossa ideia e a seguir como estabilizar, no caso de sendo um empreendedor dono do seu negócio, como estabilizar a sua empresa e garantir sucessos futuros. Portanto, esse é o Preneur. O livro que vamos lançar a seguir é o Chip e é sobre como nós visualizamos o futuro ou como passar da estabilidade para a abundância. Então vai ser super interessante, já está pronto e vai ser brevemente colocado, vai ser brevemente lançado num evento com os 10 autores. Deixar-vos a nota em relação ao Preneur, porque nós vamos lançar aí uma campanha, um produto que é a mentoria.
Então deixo aqui algumas dicas para vocês que me seguem, que seguem aqui o A 100%. Algumas dicas sobre aquilo que eu partilho aqui no livro do Preneur. Foram decisões importantes que eu, neste caso, a minha primeira empresa em sociedade com o meu sócio Rui Crisóstomo, neste Preneur, eu e o Rui, neste Preneur, na nossa empresa, na NetSigma, eu e o Rui definimos algumas regras no início. E uma das regras que nós definimos e que nos orgulhamos tremendamente é que a relação com o cliente, ela é muito importante. É muito importante. Há pessoas que pensam que quando conquistam um cliente, boa, fantástico, vamos conquistar outro. Bem, boa, fantástico, vamos conquistar outro, mas não podemos descurar a relação com este. Entendem? Porque o jogo não acabou, o jogo começou. Quando eu consigo um cliente novo, o jogo não acabou, o jogo começou. Aliás, Jay Abraham diz-nos que se nós queremos abusar o nosso negócio, devemos ter uma estratégia para estas três coisas. A primeira é conseguir ter uma pipeline de novos clientes. Nós temos que procurar constantemente novos clientes. Até porque acontece nós perdermos alguns clientes por motivos que agora não vêm aqui para a discussão, mas que vamos certamente abordar nas sessões de mentoria ou no retiro que vamos organizar, nos retiros que vamos organizar para o próximo ano. Depois, em segundo lugar, nós devemos garantir que existe um aumento do ticket médio por cada nova compra, isto é, o cliente vai subindo na esteira de produto, tá? E, em terceiro lugar, aumentar a frequência com que o cliente nos compra. Então vamos ver, se a estratégia para fazer crescer uma empresa está nestes 3 pontos, e se olharmos para estes 3 pontos, nós vamos ver que 2 deles têm a ver com a relação. Nós podemos usar o marketing, a publicidade, para conseguir trazer mais clientes para dentro da nossa empresa. Mas depois, o aumentar o ticket médio e aumentar a frequência, obrigatoriamente tem a ver com a experiência do cliente com o nosso produto e com a relação com a nossa empresa ou connosco. Quer dizer que há muito que depende de nós e da nossa equipe. Então, o jogo começou, o jogo não acabou. 2/3 do trabalho estão para ser desenvolvidos. E por esse motivo, nós tomamos uma das decisões que tomamos foi, se a relação é tão importante, então vamos ter produtos que obriguem a um contrato de fidelização. Isto é, cada produto que vendíamos não era um produto, era apenas o início da experiência de um produto que seria perpetuar no tempo. Essa empresa é uma empresa que naturalmente ainda hoje existe, em outubro vai fazer 29 anos, e se dedicou fundamentalmente ao web design. Então nós temos o desenvolvimento de aplicações web e temos também o serviço de hospedagem dessas aplicações nos nossos servidores, temos toda a manutenção preventiva e corretiva, e portanto esse pacote foi importante para que essa decisão transformada nesse pacote, foi muito importante para que o trabalho que desenvolvemos hoje, tudo aquilo que fazemos hoje, vai ser contabilizado outra vez no próximo ano, e no próximo ano, e no próximo ano. Essa foi uma decisão que foi super, super importante para nós. Eu falo também e por último, neste Preneur, de uma outra decisão que nós tomamos e que na altura fomos criticados por todos, que foi o facto de, tudo bem, nós vendemos computadores, não era uma coisa que nós gostássemos de fazer, mas era uma coisa que dava volume e nós precisávamos de cash flow para o arranque da empresa. Então nós vendemos equipamentos, mas todo o serviço que nós prestamos, ele tem que ser cobrado. E é isso que muitos de nós não fazemos.
nós trabalhamos muitas vezes, somos os bombeiros dos nossos clientes. E aquilo que é o já agora, e é só mais isto, nós esquecemos completamente de cobrar. E é importante que todos nós tenhamos consciência de uma coisa. Somos quase sempre nós que retiramos valor ao nosso produto ou serviço. Porque se nós não valorizarmos o nosso produto ou serviço, quem vai valorizar? Então é importante compreender, é importante ter consciência do nosso valor, mas também projetar esse valor para os outros. Muito bem. Posto este esclarecimento sobre estes livros que vocês têm visto aí, aqui no meu background, deixar um apontamento final. Durante um período de incerteza, juntos nós encontramos caminho para definir outros projetos, para ajudar melhor outras pessoas e para desenhar um futuro diferente, um novo futuro. Aliás, hoje nós já não ouvimos muito, mas na transição da pandemia para a normalidade, ouvimos muito falar de uma nova normalidade. E eu deixo uma nota. Será que amanhã não é uma nova normalidade sempre? Será que não tem a ver com a forma como nós definimos hoje o amanhã, que vai fazer com que amanhã nós tenhamos uma nova normalidade? Eu sou adepto de que nós devemos, e aliás é um dos bons hábitos que eu costumo partilhar, que é o hábito de ter um ritual todos os dias, à mesma hora, ao final do dia, de visualizar o dia seguinte. Nesse momento em que fazemos essa visualização daquilo que já são os nossos compromissos, também devemos definir 3 a 5 coisas que não nos iremos deitar no dia seguinte sem terminar. Será que isso não é garantir uma nova normalidade no dia seguinte? Será que isso não nos ajuda a encontrar amanhã uma nova versão e melhor versão nossa? Eu acredito que seja esse o caminho. É isso que eu faço com bastante convicção e que naturalmente não podia deixar de vos aconselhar. Hoje trouxe a explicação deste projeto que surgiu em pandemia e deixo naturalmente uma reflexão. Um amigo meu que eu gosto bastante e que hoje também tem um projeto extraordinário, chama-se Mark Srinivasan, um amigo extraordinário. Ele um dia partilhou comigo isto. Afonso, qualquer empreendedor pode passar por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da sobrevivência. É aquela em que o dinheiro acabou, mas o mês ainda não. Então é muito fácil identificar se estamos na etapa da sobrevivência. O dinheiro acaba e o mês ainda não chegou ao final. A segunda etapa é a etapa da estabilidade. E a etapa da estabilidade ela é caracterizada por quê? Basicamente pelo facto de o mês terminou e o dinheiro ainda não. Agora, há que tomar atenção a esta situação, porque o mês acabou, o dinheiro ainda não, boa, então o que é que vamos fazer com esse dinheiro que sobrou? Aliás, nem sequer é com o dinheiro. O que é que vamos fazer com essa estabilidade gerada, com esse sentimento de que aquilo que estamos a fazer está a dar resultado? O que é que vamos fazer? Vamos pensar que, já posso descansar? Vamos pensar que já mereço? Ou vamos pensar como é que vamos para o próximo nível? Provavelmente, se pensar que já mereço ou que já posso descansar, provavelmente a etapa seguinte chama-se sobrevivência. Se por acaso pegar nesse estado emocional de felicidade e estimular a sua criatividade,
utilizar para criticar o seu produto, para encontrar novas formas de surpreender o mercado. Aí então vai para a terceira etapa que o Mac partilhou comigo, que se chama a etapa da abundância. Em que a etapa da abundância é uma etapa que se pode perpetuar. Se pode perpetuar se não cairmos naquilo que é o maior problema que um empreendedor pode sentir, que é o conforto excessivo. Isto é, na transição da sobrevivência para a estabilidade, nós temos um ponto vermelho que é o conforto. Cuidado, se sucumbir ao conforto, não vai para a estabilidade. Entre a estabilidade e a abundância temos o conforto e depois vai-se perpetuar sempre esse conforto que nós podemos usar para crescer ou podemos usar simplesmente para não fazer nada. E se usarmos para não fazer nada, o que vai acontecer é que vamos para a etapa anterior. Então deixo aqui esta nota importante. Com este entre, com o preneur e com o ship, deixar-vos aqui a nota de que basicamente nós estamos a falar também dessa sobrevivência, estabilidade e abundância. A abundância, acredito, que seja um direito de todos, mas também uma obrigação. Quer dizer que a abundância é possível, depende de si. E você escolhe se vai sucumbir ao conforto ou se vai usar esse sentimento delicioso do sucesso para escrever, para definir, para tomar decisões sobre como será o dia da manhã. Mantenha-se sintonizado aqui no A 100%. Para breve teremos notícias sobre a nossa mentoria e os nossos retiros. Os lugares vão ser limitados. Siga-nos para estar ao corrente. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês.